Boa noite, irmãos. Vamos prosseguir o nosso estudo sobre o tema batismo, a qual a gente iniciou na reunião da semana passada. Nós já vimos o primeiro ponto, o batismo de Israel a Moisés e o batismo de arrependimento de João Batista. Então, nós hoje entraremos no terceiro ponto, o batismo de Cristo nos sofrimentos do martírio e morte. Mas antes disso, vamos relembrar o significado geral de batismo, que o irmão Bruce cita no início do texto, para a partir daí a gente já ir para o terceiro ponto. Batismo. A palavra batizar significa colocar em e implica imersão. A Bíblia fala de 7 batismos diferentes em conexão com pessoas. Na religião judaica havia também vários corpos e vasos que eram cerimonialmente lavados, sendo imersos em água, o que foi chamado de batismos. Os 7 batismos de pessoas são. Então vamos para o terceiro ponto. O batismo de Cristo nos sofrimentos do martírio e morte. E a referência citada aqui é Marcos 10, 39. E eles lhe disseram. Só um minutinho. E eles lhe disseram, podemos. E eles lhe disseram, podemos. Jesus, porém, disse-lhes, em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Quiser ler o 38 para dar um entendimento, Michel, melhor, do que ele está falando. Começa a ler do 35, Elton, para a gente ver o contexto. Vamos lá. E aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo, Mestre, quereríamos que nos fizesses o que pedirmos. E ele lhes disse, que quereis que vos faça? E eles lhe disseram, concede-nos que na tua glória nós nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? E eles lhe disseram, podemos. Jesus, porém, lhes disse, em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Isto se refere aos sofrimentos do Senhor nas mãos dos homens que deram causa à sua morte. É algo que o Senhor disse que os apóstolos e muitos cristãos iriam também sofrer sendo perseguidos até a morte. Aí aqui tem a referência de Atos 12. É o 2, Michel, e matou a espada Tiago, irmão de João. Um diz assim, por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. Agora, Atos 22, 4. E perseguia este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto varões como mulheres. E Apocalipse 2:10, que diz assim, nada temas das coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão,
para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, esse terceiro ponto, então, para repetir, esse batismo de Cristo nos sofrimentos do martírio e morte se refere aos sofrimentos do Senhor nas mãos dos homens que deram causa à sua morte. É algo que o Senhor disse que os apóstolos e muitos cristãos iriam também sofrer, sendo perseguidos até a morte. Então, vendo que o significado de batismo é imersão ou colocar em, então significa que é colocar, ter uma imersão nos sofrimentos do martírio e morte, como Cristo também teve nas mãos dos homens. Então ele afirma que outros, os seus apóstolos e muitos cristãos, iriam também entrar, iriam passar por esse batismo, ser colocado nessa situação. Que é o que a gente viu lá em Apocalipse 2, né? Que é a igreja de Esmirna, a segunda carta à igreja, que representa também, né, profeticamente, o período do testemunho da igreja na Terra, logo após, né, do testemunho dos apóstolos, depois do último rei, João, né, aí teve a primeira fase, que foi da igreja de Éfeso, que representa a perda do primeiro amor, e aí logo depois, no período dos imperadores romanos, eles começaram a perseguir a igreja. Então, o testemunho que foi marcado para a igreja nessa época foi desse batismo, né, desses sofrimentos, de ser perseguido até a morte física, que hoje, no caso, não é o testemunho que a igreja tem, né? Hoje a igreja passa um testemunho de riqueza, que é o que é tratado lá na igreja de Laodiceia, de uma igreja fria, que acha que não precisa não precisa mais de nada, pois já está rico. Esse é o testemunho. Embora há cristãos hoje também passando por esse batismo, embora não seja a maioria. Michel, apresenta de novo aí o Marcos 10:39, que é justamente da onde vem essa questão do batismo de Cristo no sofrimento. E eles lhe disseram: podemos. Jesus, porém, disse: em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber. Que é os sofrimentos aí, né? E sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Sofrimento e morte, aí a morte. Batismo tem um sentido de morte, né? Também de imersão, como o irmão falou aí. Então, quando a gente vê esse versículo, aí a gente agora entende do que é que o Senhor está falando. Que tipo de batismo é esse aí? Porque sempre a gente só pensa em batismo com água, né? Mas aí, nesse momento de Marcos 10:39, falo isso aí porque alguém pode ler aí e pensar que é algum tipo de batismo, vou ser batizado também a João, ou outra coisa, mas aí é nesse sentido, como o irmão estava descrevendo, sofrimentos e o martírio, né? Que o Senhor passou. Então, nesse momento aqui, o batismo está sendo nesse sentido que o Senhor está falando.
sei se as irmãs aí conseguiram entender, né, nesse momento aqui, que aqui fala de batismo, mas tem esse sentido aí agora que o senhor está falando. Que nesse momento aqui de Marcos 10:39, sofrimento, martírio, né, que pode vir a morte dos discípulos. Que até mesmo eu, quando li aí, eu não percebia muito bem isso. Mas tá tudo ok, as irmãs aí entendeu certinho isso, né? E aí a gente já passa já. Olá, Michel. Se alguma irmã não entendeu muito bem, é só perguntar, viu? Ou algum irmão também aí. Boa noite, irmão. Eu entendia antes, né, que eu vim da denominação Assembleia de Deus, que o batismo era por emissão e a partir do batismo que nós éramos batizados, é, ali a gente sepultava o velho homem, né, e nascia um novo. Eu entendi assim, mas aí, como o irmão colocou aí agora, eu também já li essa passagem e nunca tinha ido nesse entendimento, mas aí agora eu parei para analisar. Você poderia explicar mais um pouquinho? Obrigada, irmão. Michel, pode ficar à vontade aí. Oi, irmã Josélia, boa noite. Então, acontece que às vezes, quando se é explicado um assunto, se pegam versículos em passagens diferentes, onde geralmente o contexto ali não está meramente se referindo a um assunto específico. Aí acabam costurando um assunto com versículos que até podem parecer que é o assunto, mas não é. Então, quando a gente quer aprender a definição de uma maneira correta, a gente tem até uma dificuldade por aqueles que já passaram por uma má doutrina, que foi ensinado uma vida toda de uma forma, aí na hora de aprender da maneira correta, de acordo com a sã doutrina, realmente é mais trabalhoso se não tivesse conhecido nada, né? Se tivesse conhecido do começo da maneira certa, né, seria mais fácil, Verdade. mas graças a Deus nós temos a ciência de que quem ensina é o Espírito Santo, né, e de acordo com Amém. a sua vontade, ele vai permitindo o verdadeiro conhecimento do assunto. Então, o batismo é realmente um assunto que muitos irmãos e irmãs têm dificuldade de entender por causa dessa mistura que se aconteceu em todo o meio cristão, em todo esse período. Por exemplo, no livro A História da Igreja, de Andrew Miller, no primeiro volume, é contado sobre as explicações do batismo, e isso foi no período lá já dos anos 700, 800, por aí, logo no início do período da Igreja Católica, que se começou a mudar o sentido do significado de batismo. Diziam que batismo tinha a ver com a salvação, outros falavam que não, e aí uns falavam que criança tinha que ser batizada e davam os motivos, outros não, e aí começaram a trazer diversas teorias sobre o assunto. E até hoje o assunto do batismo, né, é um pouco complicado por causa dessa confusão toda. Mas pelo que a gente está vendo aqui, de acordo com a palavra de Deus, né, batismo ele não é necessariamente, como o irmão Dal falou, algo que envolve água. O batismo, ele tem um significado, a palavra, que é colocar em, é o que está dito aqui, ó, no texto, colocar em. Colocar algo ou alguém
em alguma coisa, vamos dizer assim. É imersão. Então, tem essa questão como se fosse de entrada. Então, na reunião passada, a gente viu outros significados aqui de batismo, que a palavra de Deus fala, porque isso que é interessante. Quando a palavra de Deus entra no assunto do batismo, ele não necessariamente está falando de um ponto específico. Por exemplo, o batismo cristão, que é o que a gente conhece hoje. Às vezes a palavra de Deus vai falar de batismo de Israel a Moisés, o batismo de arrependimento de João Batista, que é o que causa uma grande confusão hoje na cristandade, porque a pessoa quer explicar o batismo cristão com o batismo que João Batista fazia, pegando os versículos ali da fala dele envolvendo o batismo e trazendo para o cristão, sendo que são duas coisas bem diferentes, né? A gente está vendo agora desse aí do batismo de Cristo nos sofrimentos do martírio e morte, e nesse terceiro ponto aqui, irmãos, é interessante a gente notar, como o irmão Dal falou, não tem água. Por quê? O batismo, ele tem essa ideia de imersão, de entrar, de ser colocado em uma esfera, em uma situação. E nesse caso aqui é de perseguição. Uma pessoa que, no caso, que se foi colocado em uma perseguição, que é uma das características do sofrimento de Cristo. Cristo foi perseguido. E ele fala que os seus discípulos iriam entrar nesse batismo também. Então, percebeu a mudança como a palavra batismo ele é adaptado para esse significado de imergir, de ser colocado em uma situação. Então, a gente viu, por exemplo, também aqui, que a gente viu no texto, que no Antigo Testamento o batismo também acontecia. Mas não era o batismo de pessoas, eram de copos e vasos, que eram cerimonialmente lavados, sendo imersos em água, o que foi chamado de batismos. Porque esses objetos eram batizados, ou seja, eram lavados e imersos em água, porque esses objetos iam estar separados para serem usados no tabernáculo. Então, precisavam ser colocados, serem imersos para esse aspecto. Hoje, por exemplo, quando uma pessoa é batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, essa pessoa ela é colocada na grande casa de Deus. O que é a grande casa de Deus? É o lugar onde tem os verdadeiros salvos, né, na esfera aqui da terra. Os verdadeiros salvos estão nessa casa, mas também, se um falso, uma pessoa que realmente não crê no Senhor Jesus, mas é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ela é colocada também nessa grande casa, que é o testemunho da igreja de Deus aqui na terra. Mas uma pessoa falsa está no meio, está dentro dessa grande casa, não significa que ela é uma pessoa salva. Por quê? Por meio do batismo, ela foi colocada, olha aí o significado, aqui, ó, colocar em, ó, ela foi colocada formalmente nessa grande casa. Ela saiu da esfera do paganismo, da esfera dos gentios, e foi colocada na esfera cristã, na esfera do povo da igreja de Deus. Mas qualquer pessoa pode ser batizada, crendo ela de verdade ou não. Então, também não significa, uma pessoa que se batiza, não significa que ela foi salva, porque o que salva uma pessoa hoje não é o batismo, mas é crer que o Senhor Jesus Cristo morreu pela pessoa ali na cruz, crer que levou os seus pecados, né? Isso garante a pessoa a salvação de sua alma. Mas o batismo, ele não salva ninguém e nem pode salvar. Porque se falar que salva, é como dizer que a obra de Cristo não foi suficiente. É 70% a obra de Cristo e 30% o batismo. Não tem como fazer essa divisão. A obra de Cristo ela foi perfeita. Então, sobre o assunto da salvação, é somente a obra de Cristo. Mas por que o batismo é importante? Para que a pessoa seja colocada na esfera cristã aqui na Terra, para que ela seja inserida nessa grande casa de Deus. Já que eu estou citando aqui a grande casa, eu vou até colocar aqui a referência. Entendi.
Está bem explicado. É 2 Timóteo 2,20. Ora, numa grande casa, não somente há vaso de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. Aí vem a questão, por que nessa segunda carta de Timóteo, o apóstolo Paulo está falando aqui com Timóteo, no caso, né? Dessa grande casa. Porque, irmã Josélia e irmãos, essa grande casa começou a ficar uma bagunça aqui na Terra, porque as pessoas já não estavam querendo seguir, já não estavam querendo obedecer a doutrina que foi revelada a Paulo para os santos. Paulo começou a ser desprezado pelo povo que estava ali no meio cristão, as pessoas estavam começando a querer ter seguidores, estavam começando a mudar a palavra de Deus, estavam começando a dizer que viam coisas e que estavam inventando novas doutrinas, ou seja, a fidelidade da obediência da palavra de Deus já estava se perdendo, mesmo já com o apóstolo Paulo vivo. Então, Paulo está falando, ó Timóteo, numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. O que significa? Que nessa grande casa tem tantos salvos como pessoas não salvas. Uhum. Então, é isso que tem significado de batismo, irmã. Se colocar, ser colocado. E também tem um significado de morte, né? Como o irmão Dal falou. De expressar que você morreu para o mundo, para os seus desejos, para viver agora para Cristo, né? Como ressurretos para Cristo. Amém, irmão. Obrigada, entendi. Deus Amém. abençoe. Então, a gente pode seguir para o quarto ponto, que é o batismo de Cristo nos sofrimentos da expiação e morte. Então, só para a gente reforçar aqui, no terceiro ponto fala do batismo de Cristo nos sofrimentos do martírio e morte. Sofrimentos do martírio e morte. Quarto ponto fala dos sofrimentos da expiação e morte. Então, a primeira referência é o de Marcos 10:38, que a gente já viu, mas vamos repetir lá. Quer que lê, Michel? Pode ler o verso 38, irmão. Então vamos lá. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Então, aqui a gente já percebe que são dois sentidos diferentes nessa mesma passagem. No verso 38, está se tratando desse batismo de Cristo nos sofrimentos da expiação e da morte dele. E no verso 39, aqui abaixo, se trata do que a gente já viu, que é dos sofrimentos do martírio e morte. Então a gente vai buscar entender essas diferenças. A outra referência aqui é Lucas 12:50. Importa, porém, que seja batizado com um certo batismo, e como me angustio até que venha a cumprir. As palavras do Senhor. Esse é o batismo de julgamento no qual o Senhor foi imerso quando ele foi feito sacrifício pelo pecado.
Então, repetindo, esse batismo de Cristo nos sofrimentos da expiação e morte é o batismo de julgamento, no qual o Senhor foi imerso quando ele foi feito sacrifício pelo pecado. Primeira referência é Hebreus 9, 26. Doutra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. É o 12 ou o 26? O 12. Né? Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Então a gente percebe uma coisa, que nesse terceiro ponto do batismo de Cristo nos sofrimentos do martírio e morte, o Senhor disse que os discípulos e, e futuramente, né, o que seriam os cristãos, iriam também entrar nesse batismo, porque é um sofrimento de martírio, é aquele sofrimento de uma pessoa ou pessoas irem te perseguir, tentar tirar sua vida e é nesse sentido da ação de um outro homem sobre você, para te perseguir. Então, o Senhor teve isso quando ele estava sendo crucificado, quando as pessoas estavam cuspindo nele, o batendo, o espancando, e uma pessoa pode fazer também isso com os cristãos, ao serem perseguidos. Então, é um batismo que o Senhor falou que os discípulos iriam passar. Já nesse quarto ponto, a gente percebe que é um batismo que só o Senhor passou por isso. E também só ele que poderia passar por isso. Porque foi um batismo específico, ele foi imerso no julgamento de Deus, quando foi feito sacrifício pelo pecado. E aí no verso, em Lucas, que a gente viu em Lucas 10, 12, o Senhor diz algo que inclusive é bem forte, né? Ah, não, eu confundi. É Lucas 12, 50. Importa, porém, que seja batizado com um certo batismo, e como me angustio até que venha a cumprir-se. Opa, não compartilhei. Um momentinho. Então, era um batismo que o Senhor sabia que ele iria passar, e era o propósito dele também, mas ele se angustiava muito ao pensar nesse batismo ao qual ele iria imergir, ao qual ele iria se colocar, né? Como a gente está vendo que é a definição de batismo. E era algo muito forte para ele, porque era o julgamento, entrar em julgamento de Deus pelos pecados. Então é algo que para a mente do nosso Senhor, ainda mais quando ele esteve aqui na terra aprendendo a obediência, ele se angustiava muito. Tanto é que quando chegou na noite lá de Getsêmani, né, disse até que a palavra fala que até saiu gotículas de sangue do corpo dele, não é isso? Serão grandes gotas de suor como sangue, como de sangue.
Aí em Lucas 22:44 fala: E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. No verso 42 diz assim, 41, e apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E, posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Então, mostra o momento, né, o conhecimento que o Senhor tinha desse batismo que ele iria passar, e que com certeza é um batismo muito doloroso, né? Foi doloroso para o Senhor ter, ter imerso nesse batismo, desse sofrimento da expiação e morte. Porque é Deus, é ser julgado por Deus pelos pecados. E o Senhor não tinha nenhuma relação com o pecado, mas ele se fez, né? Ele se fez justamente para poder levar, conseguir vencer o pecado e a morte. Era necessário. Mas aqui mostra que esse batismo aqui, só o Senhor imergiu nesse batismo, só ele se colocou nessa questão para ganho nosso, né? Irmão Claudio Omar? Deve ter levantado sem querer, né, irmão Claudio Omar? Ô, irmão, não é que eu ia saber essa angústia que ele se refere aí. Boa noite a todos. Esse batismo dele aí que ele está se referindo são aquelas 3 horas que ele passou na cruz, naquele sofrimento, que dizem que foram 3 horas. É esse o batismo que ele se refere. Justamente, irmão. Nessas 3 horas, quando ele estava sendo julgado por Deus. Até o momento que ele fala, está consumado, não é isso? É isso que eu acho que ele já sabia, né, do sofrimento que ele ia passar, de tudo que ele sabia, né, qual era o sofrimento. Então, e aí ele se angustiava, né, nessas horas, quando ele se lembrava. Então, só ele que E, sabe, né, e, e o senhor, e o senhor se angustiava, ele se angustiou, irmão, porque assim, o Senhor, ele tem a sua deidade, ele sabe de todas as coisas, mas o sentir do sofrimento era uma coisa que ele precisava passar, e era isso que o deixava, o que deixou o Senhor transtornado, vamos dizer assim, aflito, ao ponto de sair, de sair sangue, gotas de sangue do seu corpo. Mas é interessante que mesmo ele com essa aflição de saber que ele iria passar por aquele momento, essa é a grande questão. Ele sabia que iria passar, só que ele sentiria a dor mesmo no momento que ele estivesse passando. E também lembrar, irmãos, de que o Senhor, ele foi feito homem, né, semelhante a nós. Isso fala, inclusive, acho que é Hebreus 2, que fala sobre essa questão. Aqui. Diz assim:
E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Então, o Senhor, por exemplo, né, hoje ele é o nosso sumo sacerdote, por quê? Porque ele entende e sabe os sofrimentos que nós passamos aqui. Que ele, como Deus, como uma pessoa que tem as características da deidade, né, onipresença e tudo mais, ele não poderia ser sumo sacerdote, porque ele não, apesar de ser Deus, criador, ele não foi aperfeiçoado no sentido de ter passado pelas mesmas coisas que os homens passam. Isso ele só se aperfeiçoou depois que ele veio à Terra e passou por esses sofrimentos. Então, o que ele passou, irmãos, nessa expiação, nesse sofrimento que é dito aqui desse batismo, foi um sofrimento que ele só descobriu o que era exatamente esse sofrimento na prática, quando ele passou. Então ele ficava, como o próprio Senhor falou, né? Ele se angustiava em imaginar esse momento, porque ele sabia que ia ser forte, mas aí ele só provou mesmo no momento que ele passou. Como homem, né? Essa também é uma grande questão. O Senhor passou como homem, como o filho do homem. Então é uma coisa que a gente não consegue imaginar. A gente coloca em palavras, né? E eu fico até com medo de botar palavras na minha boca, de trazer uma definição que não esteja de uma maneira correta, porque realmente é uma coisa que a gente medita, né? E é difícil até de se explicar isso. Mas o Senhor realmente sofreu e muito. Boa noite. Essa passagem que fala que o Senhor suou como gota de sangue, era realmente sangue ou no sentido figurado? Boa noite, irmão Driel. Acredito que é literário. Realmente saiu sangue, ficou saindo gotas de sangue dele por causa do estresse elevado. Se eu não me engano, há até pesquisas que falam que quando uma pessoa ela está em um grau excessivo de estresse, ela pode gotejar sangue pelos poros. Teve recentemente mesmo uma mulher que ela teve, acho que é o nome da doença rematridose, ainda batizada até como a doença de Jesus, e ela, tipo assim, quando ela suava, saía sangue, aí ficaria de 3 a 5 minutos nesse processo. No, no tópico sofrimentos, eu acho. Esse mesmo livro aí, o Bruce S. faz essa diferença aí porque aqui ele vai falar do batismo de Cristo nos sofrimentos do martírio e morte e o batismo de Cristo nos sofrimentos da expiação e morte. E aí nesse tópico aí, os sofrimentos de Cristo, né, ele faz essa distinção, essa divisão aí dos sofrimentos de Cristo, né? São sofrimentos do martírio, né, que ele sofreu, né, fisicamente,
as agressões, né? Isso é fruto do ódio do homem contra Deus, né? Ele fala mais ou menos isso, fruto do ódio do homem contra Deus. E ele sofreu também em seu espírito, né? Porque pela rejeição, pela, pelo que o pecado tinha feito com as suas criaturas, né? Em destilar tanto ódio contra ele que só fazia o bem. E aí o Bruce explica que esses sofrimentos aí de martírio, eles não tinham poder para expiar os pecados, né? Por isso que ele faz a divisão de sofrimentos de martírio e sofrimentos expiatórios. Porque se o Senhor não tivesse ido à cruz, né? E Deus, né, o Pai, ele não tivesse julgado o pecado em Cristo, né? Ou seja, cobrado essa dívida nossa no Filho, então nós estaríamos todos perdidos, né? Então, os sofrimentos de martírio, sofrimentos físicos, eles não poderiam ter expiado os nossos pecados. Aí é uma parte do sofrimento de Cristo, né? Digamos assim, a primeira parte. A segunda parte, que é os sofrimentos expiatórios, é quando ele vai à cruz, né? E aí, lá nos evangelhos fala, né, que da hora sexta à hora nona fez trevas sobre toda a terra, né? Então, durante essas 3 horas foi tratado com ele o pecado de cada ser humano, né? Que, e, e que, digamos assim, é poderoso para salvar todos os seres humanos, né? Então, ele é abrangente para salvar todos os seres humanos, né? A obra de Cristo ali na cruz. Então, esses aí foram sofrimentos expiatórios que, como Michel falou, a gente não sabe o que se passou ali, né? Então, ali naquelas 3 horas ali, a gente tem um pouco de noção, porque alguns salmos, eles expressam um pouco do sofrimento de Cristo naquelas 3 horas ali. Algumas coisas assim, ele dá, alguns salmos dão, assim, digamos, algumas informações, assim, né? Então, os dois batismos aqui faz referência a esses dois tipos de sofrimentos, né? Sofrimentos físicos, que foi ali né, a coroa de espinhos, né, a barba arrancada, foram as chicotadas, né, que ele levou, carregando a cruz, essas coisas todas assim, que a gente vê nos evangelhos. E aí, depois, para a expiação dos pecados, aí foi necessário agora, né, Deus tratar com ele individualmente ali, nas 3 horas, né, na cruz, para cobrar, digamos assim, né? Porque Deus, ele não perdoa pecados, né? Ele cobrou, não de nós, graças ao Senhor Jesus Cristo, ele cobrou do seu próprio Filho, para não ter que cobrar de nós, né? Então, hoje, graças a ele, estamos livres dessa dívida. Ele pagou. Então, os sofrimentos expiatórios de Cristo foram as 3 horas, como os irmãos estão falando aí, né? Foram as 3 horas ali que Deus trata com ele, né, individualmente, em relação aos nossos pecados. Então, esses dois batismos aqui se referem a esses dois momentos aí, ali do Senhor, né? Sofrendo fisicamente na mão dos homens, né, pelo o ódio do ser humano contra Deus, e a segunda parte sofrendo, né, nas mãos de Deus, né, por nossa causa. E aí, nesses dois tópicos que Bruce trata aí, ele dá todos os detalhes aí desses dois tipos de sofrimentos, os de martírio e os expiatórios.
Tem um trecho aqui no texto que também divide bem essa questão dos dois tipos de sofrimentos. Se os sofrimentos de martírio de Cristo, o de martírio foi o que ele sofreu nas mãos de homens ímpios. E aí o Salmo 69 vai descrever esse sofrimento. Mas seus sofrimentos expiatórios foi o que ele sofreu na mão de Deus. E aí uma passagem que inclusive é bem conhecida é Salmos 22, que expressa esse momento. Que inclusive essa passagem de Salmos 22 já começa com o que o Senhor falou na cruz, que é: Deus, meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Porém tu és santo, o que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam. Em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os beiços e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que o livre-o, pois nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre, o que me preservaste estando ainda aos seios de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre, tu és o meu Deus desde o ventre de minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto, e não há quem ajude. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. Abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge. Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar, e me puseste no pó da morte. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, traspassaram-me as mãos e os pés. Poderiam contar todos os meus ossos, eles vêm e me contemplam, repartem entre si os meus vestidos e lançam sorte sobre a minha túnica. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra-me a minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão. Sim, ouve-me desde as pontas dos unicórnios. Então declararei o teu nome aos meus irmãos. Louvar-te-ei no meio da congregação. Irmãos, uma coisa, eu estava até lendo ontem uma passagem de Hebreus, onde é citada essa referência aqui, que é Salmos 22, né? A mesma coisa. E aí, nesse Salmos 22, lá em cima, a gente viu os sofrimentos de Cristo sendo julgado por Deus, que é o nosso assunto, né? E aí, no mesmo capítulo, é citado aqui: então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Que, pelo que eu entendi da passagem, aqui já é o Senhor Jesus ressuscitado, tratando aqueles que são chamados pela graça, né, pelo Evangelho da Graça, e ele chama essas pessoas de meus irmãos. Por quê? Porque nós temos como posso dizer? Nós somos dessa mesma raça que o Senhor Jesus é hoje, dessa mesma humanidade, da nova raça de homens em Cristo Jesus. E nós somos também dessa mesma espécie, vamos dizer assim. E aí ele declara aqui que declarará o nome de Deus aos meus irmãos. Te louvarei no meio da congregação, que aqui tem relação com a Assembleia de Deus. Ou seja, o livro aqui no capítulo 22 de Salmos
trata da morte de Cristo e também a sua ressurreição e o resultado, né, as glórias que veio depois dos sofrimentos de Cristo, que era necessário. Isso, inclusive, é falado em 1 Pedro, capítulo 1. Os sofrimentos de Cristo e as glórias que vieram depois disto, né? Então, aqui, irmãos, ó, nós estamos inseridos nesse verso aqui de Salmos. Os irmãos, a qual o Senhor chama de irmãos. Eu creio que até aqui está bom. Mas deu para a gente ter uma ideia, né, de como é descrito aqui esse momento de sofrimento de Cristo. Então, para a gente fazer aqui da gente relembrar o que a gente já viu, nós já vimos o batismo de Israel a Moisés, o de arrependimento de João Batista, o de Cristo nos sofrimentos do martírio e morte, o de Cristo nos sofrimentos da expiação e morte, e agora esse quinto ponto é o batismo do Espírito Santo, que foi o assunto que a gente começou a ver antes de entrarmos aqui no tópico batismo. Nós estávamos vendo o batismo do Espírito Santo. Então, a gente pode ver aqui, né, rapidamente, até o nosso final aqui, até dar o nosso horário, mas lembrando aos irmãos que no canal Só Vale Se For Verdade tem o vídeo lá sobre os vídeos, né, tratando sobre esse assunto, a qual a gente fez. Caso os irmãos aí desejarem ver com mais detalhes, né, sendo esmiuçado de uma maneira mais abrangente esse quinto ponto. Mas vamos ver esse. O batismo do Espírito Santo. Tem duas referências, que o primeiro é Mateus 3:11. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Então, o batismo do Espírito Santo se refere à vinda do Espírito Santo no Pentecostes para habitar nos crentes. Isso é tratado, né, em Atos 2, quando o Espírito começou esse trabalho, pelo qual eles foram ligados a Cristo, a cabeça no céu, como membros de seu corpo, que é o que a gente viu aqui em 1 Coríntios, que a gente pode ver aqui a partir do 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Então, lembrando que o batismo significa colocar em, então o batismo do Espírito Santo traz o sentido de o Espírito Santo colocou pessoas em, que no caso, o Espírito Santo, como a gente viu aqui no 1 Coríntios
13, que inclusive a melhor versão disso é o atualizada, que diz assim, ó, olha só, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados ou colocados, imersos, né, em um corpo. Que corpo é esse? Claramente é o corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo aqui na Terra, que é a igreja, a sua noiva. Então, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Então, fica até mais fácil entender quando a gente começa a entender a definição de batismo. Batismo do Espírito Santo significa o quê? O trabalho do Espírito Santo de batizar, de colocar esses santos em um corpo. Foi o Espírito Santo que iniciou esse trabalho e ainda continua. Mas a formação desse corpo, o início desse corpo, ele só começou uma vez, que foi lá, que é contado ali em Atos 2. Quando diz aqui, Atos 2:1, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Então, a partir desse momento aqui, o Espírito Santo habitou nos crentes ali que estavam no cenáculo, naqueles 120 crentes cristãos, e também habitando entre eles. Então, eles foram os primeiros. Então, o corpo, ele foi inaugurado, vamos dizer assim. É como se fosse uma empresa que é fundada em um período. Mas quando um funcionário novo chega, ele não vai chegar na nova empresa, ele vai ser acrescentado àquela empresa que já existe. Então, o batismo do Espírito Santo é nesse sentido também. O Espírito Santo chegou para batizar, para iniciar um corpo aqui na Terra, com aquelas pessoas ali aqui que a gente está vendo de Atos 2. Depois, os que foram chegando foram sendo acrescentados a esse corpo que já existe, que é o que a gente viu aqui já, né? Que é o final do capítulo 2 de Atos, que diz assim, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. O corpo de Cristo não é a igreja? É a mesma coisa. Então, aqui fala que o Senhor acrescenta as outras pessoas a essa igreja, a esse corpo que já foi iniciado pelo Espírito Santo. Então, a explicação de que a pessoa diz que o batismo do Espírito Santo é quando a pessoa começa a falar em línguas, quer dizer que ela está sendo batizada pelo Espírito, né, de uma maneira individual, isso é totalmente errôneo, essa explicação. Porque o batismo, ele envolve algo coletivo. O Espírito Santo foi de uma vez só, nos 120 ali, e depois foi sendo acrescentado ao corpo. Não existe o batismo do Espírito Santo de uma maneira individual. O que é o batismo individual é o que a gente viu ali nos outros, que é o batismo cristão. Lembra do assunto de se entrar na grande casa de Deus, o testemunho da igreja aqui na terra, é individual. Cada um por si é batizado. O batismo de martírio também é individual, porque cada pessoa ali que passou por esse batismo de Cristo também de ser perseguido foi individualmente, cada um sendo perseguido. Agora, esse batismo do Espírito Santo é totalmente diferente. Foi algo coletivo, algo feito também uma só vez, quando ele foi formar esse corpo, e agora esse corpo já está na terra, desde então, e quem vai crendo no Evangelho da Graça vai sendo acrescentado. E é o Senhor que acrescenta. Olha que interessante. Não diz que é o Espírito Santo que acrescenta a pessoa ao corpo, à igreja. É o Senhor Jesus. O Espírito Santo, a gente viu que teve o trabalho de formar inicialmente, de fazer esse batismo, de colocar essas pessoas no corpo uma vez. Mas isso já passou. A irmã Josélia está gostando, hein?
Aqui é um ponto interessante aqui no texto, que fala assim, que o irmão Bruce coloca. Refere-se à vinda do Espírito Santo no Pentecostes para habitar nos crentes, pelo qual eles foram ligados a Cristo, a cabeça no céu, como membros de seu corpo. Tá vendo? Então o Espírito Santo iniciou isso, ele fez esse batismo, né, de poder permitir isso aos crentes, de ser ligado a Cristo, a cabeça no céu, como membros de seu corpo. Por isso que o Espírito Santo só desceu quando Cristo subiu. Porque o nosso cabeça, irmãos, precisaria estar no céu para que esse corpo começasse a existir aqui na terra, a igreja. Então, depois, quando o Espírito Santo fez essa ligação, está ligado desde então. Então, não é necessário o Espírito Santo ligar de novo. Porque pode dar a entender de que uma hora falhou, né? Uma hora o cabeça falhou, alguém falhou no meio disso tudo, e aí o Espírito Santo precisa fazer novamente o batismo. Mas ele já fez esse trabalho. E a gente precisa também entender claramente que tudo o que Deus faz, né, seja na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não falha. O que eles fazem uma vez é somente uma vez. Então, se o Espírito Santo fez esse batismo aqui na terra para ligar os crentes ao cabeça, que é Cristo no céu, como membros de seu corpo, isso foi realizado somente uma vez, foi algo histórico e não é necessário o Espírito fazer esse batismo novamente. Então, esse é o nosso descanso. Mesmo em meio à ruína, né, irmãos? A gente olha ao redor, vê tanto problema na cristandade, inclusive a gente se responsabiliza por isso, mas o nosso descanso é saber que, se a obra é de Deus, da igreja, a gente sabe que esse batismo do Espírito aí, feito uma vez, não falha, né? O corpo de Cristo na terra ainda tem Cristo como cabeça no céu, e tudo funcionando perfeitamente, porque isso é uma obra de Deus. Nós sabemos que Cristo está à destra de Deus, glorificado, com toda a honra e toda a glória, e de que e também entender que nós temos esse cabeça no céu para nos orientar, a gente descansa nisso, porque a gente falha, mas Deus, ele não falha em nada que faz. Então é até problemático dizer que o batismo do Espírito Santo ainda acontece, porque daria a entender de que está falhando aí a igreja com cabeça da parte de Deus, e isso jamais vai acontecer, jamais acontecerá. Tudo ok, irmãos? Maravilhoso, né? Então, só dando uma resumida ali também. O Michel, coloca o número 13 e o 4 só para a gente ver, do batismo. Só para a gente relembrar aqui que batismo de Cristo nos sofrimentos. Nos sofrimentos de quê? Do martírio e morte. Está em Marcos 10:39. Esse batismo aí, os discípulos passariam. Eles seriam também, vamos dizer, identificados com Cristo nisso aí também. Os sofrimentos do martírio, que seriam também perseguidos os discípulos, e muitos seriam mortos também. Então é o batismo de Cristo nos sofrimentos do martírio e morte, que discípulos passariam também. Mas o número 4 aí, batismo de Cristo nos sofrimentos da expiação e morte, aí somente o Senhor.
Só foi uma pessoa, só foi uma expiação que resolveu a questão do pecado, e nenhum dos discípulos passariam por isso aí. Seriam, sim, beneficiados por esse batismo, mas de maneira nenhuma passariam por isso. Ou então teria muitos outros sacrifícios. E a gente sabe que no Antigo Testamento os sacrifícios eram feitos com animais, prefigurando o único sacrifício perfeito que viria a existir, que é justamente esse do Senhor. Então, no ponto 3, os discípulos se identificam, vão passar também por isso. Mas no 4, somente o Senhor passou por isso. Somente ele poderia passar por isso aí. Então, ele teve seus sofrimentos no momento da expiação e morte dele, como os irmãos falaram aí, o irmão Michel falou, aquele momento em que Deus tratou com o Senhor Jesus ali, aquelas 3 horas, ele em vida, né? Deus tratou com ele ali, foi o momento da expiação, e então veio em seguida a morte dele também, que ele entrega a vida. Então é somente o Senhor. Discípulo nenhum passaria mais por isso aí. Não haveria mais tratamento de expiação. Tudo ok, irmãos e irmãs? Teve mais alguma coisa que ficou pendente? Ficou o ponto 6 e 7. Só ficou isso? Não, estou falando desses 2 assuntos aqui, de agora. Ah, tá. Ficou tudo certinho aí, né? As irmãs... A irmã escreveu alguma coisa aqui, deixa eu ver aqui. Nice, a irmã Nice, sempre ficava pensando sobre este assunto. Toda vez que pensei em passar por um novo batismo, sabia que precisava ter vínculo direto com alguma denominação. Então, o batismo é em espírito, então o batismo é em espírito e verdade. É no entendimento correto do Evangelho de Cristo. Isto, então, é o batismo? Ele diz aqui, obrigado. Não consegui entender aqui, esse irmão Michel, aí outro irmão. Então, o batismo é em espírito e verdade. Batismo, como o irmão Michel explicou, né, o batismo, ele tem um significado, a palavra mesmo, batismo, né, que quer dizer assim, imersão, imersão, introdução, mergulho, totalmente, né, é algo que está sendo totalmente mergulhado, alguém está sendo mergulhado em algo. Então, batismo significa isso aí, a pessoa ser totalmente introduzida em alguma coisa. O batismo em si, né? Só a palavra batismo mesmo, né? Então, quando a gente fala assim, que alguém foi batizado, o batismo cristão, ele foi introduzido nesse terreno do cristianismo. Foi imerso nesse terreno do cristianismo. E aí o batismo que a gente conhece, que introduz uma pessoa no terreno do cristianismo, é o batismo que se usa água e tem aquela fórmula, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas a questão aqui de ser em espírito e em verdade, talvez a gente pudesse ler rapidamente aí, Michel, acho que é João 4, né? Que fala da adoração dos adoradores que o Pai busca, né? João 4, que o senhor está falando lá com a mulher samaritana. Talvez a irmã esteja pensando nisso também. Talvez, né? Não sei. Mas se quiser falar mais alguma coisa, irmã, aí,
Deixa eu ver aqui. Ô, Dal, compartilha aí. Eu acho que o meu notebook vai descarregar. Eu tenho que achar o carregador. Foi? Compartilha aqui. Aqui, eu vou começar aqui no versículo 21, irmão. Talvez você esteja com esse assunto em mente aí também. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que, nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação veio dos judeus, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Eu estou só fazendo um link desse momento aqui que a irmã falou, para saber se seria isso aí, né? Ela pôs um complemento aí, Dawson. Tu consegue entender melhor. Pronto. Algum irmão, se estiver entendendo aí, também pode ajudar, viu? Se quiser, pode interromper aqui e dar explicação para a irmã. Porque meu batismo, ela diz aqui, porque meu batismo no Testemunho de Jeová não teve valor. Então, senti a necessidade de fazer um novo batismo. Ah, ela foi batizada na religião do Testemunho de Jeová. Vamos dizer assim que não é considerado, né, o Testemunho de Jeová como uma religião cristã, né? Ao contrário, anticristã, né? Então, é isso que a irmã deve estar falando aqui. Então, o batismo é em espírito e verdade. Na verdade, a adoração, e foi no caso o assunto que a gente está vendo aqui, né? Só para a irmã entender melhor aí, a adoração, os verdadeiros adoradores é em espírito e em verdade, porque a gente pode adorar no nosso espírito. E em verdade, que é justamente todo o corpo da doutrina, né, da sã doutrina, da doutrina de Cristo. Essa é a verdade. E a gente pode adorar o Pai em nosso espírito, porque aqui logo embaixo diz: Deus é espírito, e importa que os que adoram, o adorem em espírito. A adoração no Antigo Testamento era baseada em sentidos, né? Existiam coisas para tocar, sentir cheiro, tinha um monte de coisa, a base do sentido, mas agora não, é em espírito, é no nosso espírito que nós adoramos o Pai, porque Deus é espírito. Então a questão do batismo aqui, o batismo não tem a ver com a questão assim de ser em espírito e em verdade, mas sim o batismo, a palavra batismo está falando de uma pessoa ser introduzida ou imersa em algo. Tipo assim, quem entrou no exército, ele recebeu lá o batismo do pessoal do exército, né? Aí entrou lá, foi batizado, vestiu a camisa lá do exército. Quem foi para a faculdade, universidade, recebe um batismo. Então, o batismo, estou dando um exemplo aqui, né? Tem esse sentido da pessoa ser reconhecida naquele terreno ali. Não sei se deu, se ajuda aí, seu irmão Elton ou Wesley. Quiser falar mais um pouco. Irmão Michel aí. É porque, tipo assim, tá, eu entendi a pergunta dela, porque como ela foi batizada na Testemunha de Jeová, e não reconhecemos a religião como uma religião cristã, eu acho que ela quer saber que ela deveria se batizar novamente, ou esse batismo na Testemunha de Jeová com água foi válido. É bom a gente entender que o que vale é a quem a pessoa é batizada aí, nesse caso, né? Então,
o cristão só tem validade se ele for batizado a Cristo, né? Então lá, se existe lá um batismo budista, né? Não sei se existe, mas não tem valor nenhum para o cristão. Então, esse lado do mundo cristianizado, né? As Américas, Europa, a gente pegou muita tradição católica, né? Que foi cristianizado pelo catolicismo, né? Pegou muita tradição católica. Então, como o Michel falou, a gente faz muita confusão, mas o batismo é a pessoa sendo colocada em um terreno, agora, onde ele reconhece Cristo como Senhor, né? Então, ele reconhece que há um só Senhor. Então, quando ele é batizado, infelizmente as pessoas são batizadas assim, sem nenhuma, sem nenhuma fé genuína, né? Por causa da cultura cristã que a gente recebeu, né, nesse lado aqui ocidental. Mas se foi batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né, esse batismo tem valor, porque é a pessoa a quem foi batizado que tem valor, o batismo cristão, né? E uma pessoa que ela é batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ela é batizada a Cristo, ela se, mesmo que ela não saiba, ela se torna mais responsável que um pagão, porque ela está em um terreno onde ela reconhece, ainda que não haja fé nem obediência, ela se pôs num terreno onde ela reconhece que há um só Senhor, um só Deus, né? Uma só fé, como fala lá em Efésios. Então, digamos assim, a situação dela acaba se complicando mais se ela não crê, porque ela porque a quem mais é dado, mais será cobrado, né? Então, o pagão, o judeu, o judeu não, o budista lá, o hinduísta, né? Então, esses aí, eles não têm nenhuma associação com Cristo. Eles não se põem nesse terreno, não reconhecem Cristo como Senhor, né? Mas esse lado aqui do mundo cristianizado, né? Eles são batizados crianças, são batizados porque quer ser batizado, porque é a cultura de não ser pagão, tem toda aquela história, né, de não querer ser pagão e tal. Então, é isso aí, a questão do batismo é a quem a pessoa foi batizada, né? Se foi em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como determina a palavra de Deus, né? Então tem valor. Não sei na religião Testemunho de Jeová como é que é esse batismo, eu não sei. Eu sei que eles não creem em Cristo, né? E, e não sei a quem eles batizam. Então, com certeza não tem valor esse batismo aí. Oi, Lucitânia. Pois não dá. Só para facilitar um pouco, eu vou fazer uma pergunta para que os irmãos respondam aí também. Nesse caso, o batismo, deixa eu perguntar, voltar ao raciocínio. Só para ajudar no entendimento da irmã lá, que ela disse que são assuntos distintos, ela entendeu, sim, mas a minha pergunta é: o batismo não implica na obra salvífica? Não sei se eu me fiz clara. Eu quero perguntar o seguinte: não é porque alguém não é batizado que ele pode ser que ele está impedido de ser salvo. É isso que eu quero perguntar. Ficou claro, irmão Dal?
Você fala o finalzinho aí de novo? Eu perguntei o seguinte: o fato de alguém não ser batizado não o impede de ser salvo por Cristo. Entendi. Na verdade, eu estou perguntando só para que os irmãos, no caso o irmão Elton, o senhor, o irmão, responda para complementar o raciocínio da irmã Nise. Eu entendi perfeitamente o que ela quis falar. Todos que foram salvos, desde Adão até o último, eles são salvos por graça. E todos receberam fé. Todo santo, ele tem fé. Então, toda pessoa que tiver de ser salva, primeiro ela vai ter vida, vai ter um novo nascimento e vai receber fé. E vai crer em Deus. Desde Abel até esse último homem que venha existir, que tem a fé, né? Após na introdução do milênio, vamos dizer assim, né? Que são o último tempo, né? O batismo não tem nada a ver, né, com a salvação. Uma pessoa que nunca foi batizada, se ela crê no Senhor Jesus Cristo e o Senhor Jesus Cristo voltar hoje, ela está salva, porque é por fé. Não envolve mais nada a salvação. Salvação não envolve batismo, não envolve... Estou falando a salvação da alma, né? A salvação da alma da pessoa. Não envolve batismo, não envolve nenhum tipo de obra, devoção, nada disso não. Mas o que é necessário é fé, que é dom de Deus. E se uma pessoa recebeu essa vida nova, foi despertada por Deus, nasceu de novo, recebeu fé, com certeza essa daí é um santo agora de Deus. Agora, a questão do batismo é como a gente está falando, é só aqui para o mundo. Não é para a eternidade, é para esse mundo aqui. Não é para se achegar a Deus. Mas o batismo é assim, é um reconhecimento que a pessoa está agora em um determinado terreno, como o Elton falou. No budismo, para a pessoa ser reconhecida como budista, né, praticante, ela é se batizar no budismo. Como é, também não sei. No hinduísmo, assim também, e em outras religiões que tenham aí. Assim também é no cristianismo. Uma pessoa, para ser reconhecida como cristã, ela entra nesse terreno através do batismo, que é com a água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi batizada a Cristo. A salvação é fora parte. Uma pessoa pode ser batizada quando criança, quando crescer, ela só vai ser salva se ela receber fé. Se ela receber a fé de Deus, realmente ela será salva. Alguém pode ser introduzido no terreno cristão pelo batismo e nunca ser salvo, porque nunca teve fé. Então, o batismo não tem nada a ver com salvação da alma, mas sim com as coisas aqui para o mundo a quem a gente está sendo batizado. Se uma pessoa foi batizada a Moisés, então ela está professando ser um seguidor, discípulo de Moisés. Se foi batizada a Cristo, está dizendo que ela foi introduzida nesse terreno cristão e é um discípulo de Cristo, segue a Cristo, reconhece Cristo como Senhor. Você se ajudou, Lusitânia? Com certeza. A pergunta era mais para a questão de conduzir o raciocínio
da irmã. Ok, então já são 9h49, né? Já podemos encerrar hoje. Michel, você está aqui ainda? Tirar a gravação.